tudo bem? Meu nome é Douglas, eu sou médico mastologista e hoje no Pergunte ao Mastologista eu vou responder várias perguntas juntos que chegaram para mim através ali dos comentários do YouTube a respeito de ultrassonografia. Nessa aula de hoje eu vou tentar responder o que é ultrassonografia mamária, para que ela serve, o que significam os achados ultrassonográficos, se ela pode ou não pode substituir a mamografia e se ela pode ser feita em conjunto com a mamografia. Então todas essas perguntas a gente vai tentar responder hoje, tudo bem? Então vamos lá, começar a responder para você o que é a ultrassonografia. Vamos lá. A ultrassonografia nada mais é do que um exame de imagem onde a gente avalia as estruturas internas da mama. Ela é feita por um médico, certo? E para fazer a ultrassonografia de mama, assim, não precisa nenhum preparo especial, jejum, né? O que a gente pede sempre é que, se for uma ultrassonografia que você vai fazer eletiva, que você pode agendar ela em qualquer período do mês, digamos assim, que você faça sempre depois do período menstrual, porque antes a mama vai estar um pouco mais inchada, dolorida e talvez você sinta um desconforto maior. Então, basicamente, são esses cuidados. Normalmente, a ultrassonografia ela é indicada pelo médico a partir de um dado da mamografia. Então, você, com o seu pedido médico, agenda esse exame numa clínica e faz o exame de ultrassonografia. Eu posso fazer no mesmo dia que a mamografia? Pode, nada impede, se o médico fez o pedido para você de uma mamografia e de uma ultrassonografia, que você agende esse exame no mesmo dia. O que a gente sempre pede é que a ultrassonografia ela seja feita assim a partir do momento que o médico já tem a sua mamografia, porque a gente sempre gosta de comparar a imagem da mamografia com o ultrassom que nós estamos fazendo. Por quê? Porque existem lesões ou existem alterações que aparecem na mamografia e que o médico justamente pediu a ultrassonografia para identificar se aquela área é vista também ao ultrassom. Então é importante você levar a sua mamografia até a clínica onde você vai fazer o ultrassom. Então isso é importantíssimo. Nunca faça a ultrassonografia sem você levar junto ou fazer ao mesmo tempo ali a mamografia. A mamografia, então, é feita com... o ultrassom é feito com esse transdutor, que é esse aparelhinho que a médica ali dessa foto está colocando sobre o seio da paciente, e a gente enxerga, então, nesse monitor as imagens. E por curiosidade, como que é feito isso, né? Qual é a mágica envolvida na ultrassonografia? Bom, não tem mágica nenhuma, isso é uma questão de física. O aparelho, aquele que você viu na foto anterior que está sobre a pele da paciente, ele emite através desse transdutor que a gente fala, uma onda sonora, que estão aqui as linhas azuis. Digamos que isso aqui são ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas batem nas estruturas, certo? Então você pode ver aqui, né, a onda azul vindo, ela bate na estrutura e retorna como se fosse um eco. E o aparelho aqui reconhece tanto a ida quanto a volta dessas ondas sonoras, transmite essa informação para um computador e esse computador traduz isso através de uma imagem. Então, a imagem, digamos assim, que você está vendo aqui um nódulo na mama da paciente, certo? Esse transdutor emitiu um som, voltou esse som, ele reconheceu tanto a ida quanto a volta desse som, transmitiu essa informação para o computador, que monta aqui na tela uma imagem sugestiva daquilo que você está enxergando lá dentro da mama da paciente. Então, esse é basicamente a física do ultrassom. Não tem mágica nenhuma e também não tem radiação envolvida, então são apenas ondas sonoras. Então, se você tem algum receio de que fazer ultrassonografia pode aumentar o seu risco de algum problema devido à radiação, não tem nada disso, é só ondas sonoras mesmo. Então, a ultrassonografia ela é feita para avaliação da mama em pacientes mais jovens e também em gestantes. É um exame complementar em mamas densas, né? As mamas densas são aquelas que têm uma glândula muito exuberante, ainda a glândula mamária ainda tem bastante quantidade na mama. E também para diferenciação entre nódulos sólidos e nódulos císticos,
ela não é um método de rastreamento, ou seja, para pacientes que estão na idade de fazer um exame para procurar um câncer de mama, mesmo não tendo sintomas, não é a ultrassonografia o melhor exame de acordo com os estudos que a gente tem até então. E a ultrassonografia ela serve para fazer orientação de biópsias, ou seja, a gente consegue guiar as biópsias com agulha através do exame de ultrassonografia. Então são basicamente essas indicações que podem ser aumentadas, né, de acordo com cada caso, mas em maneira geral são essas as principais indicações. Aqui nessa foto a gente pode ver 3 diferentes nódulos, certo? E aqui dá para você também ter uma noção do que é o exame de ultrassonografia, o que a gente vê, parece uma TV fora do ar, né, que a gente enxerga assim, quem não entende muito bem. Mas se você puder me acompanhar aqui nessa foto, ali a setinha está mostrando essa partezinha mais clarinha, a pele. Essa partezinha aqui mais cinza escuro, digamos assim, é a gordura da mama. Essa parte mais branca aqui é a glândula mamária propriamente dita, que a gente chama de parênquima mamário. E nós podemos ver aqui que dentro desse parênquima mamário a gente tem 2 estruturas de formato oval, as margens bem circunscritas, né? Elas são deitadinhas, não são, por exemplo, de pé, essa bolinha oval aqui. E essa aqui você pode notar que é um pouquinho mais pretinha e essa aqui é um pouquinho mais cinza escuro. Então, quando a gente compara com a gordura aqui, a gente diz que essa imagem aqui é hipoecóica, porque a ecogenicidade dela, né, que é essa textura de dentro, é mais escura, digamos assim, que a gordura. E essa aqui é anecoica, porque não tem eco nenhum aqui dentro, não, tá tudo pretinho. Então, esses são duas lesões bem típicas, né, de nódulos que a gente vê na mama e tem características benignas esses nódulos, porque eles são ovais, são bem circunscritos, orientação paralela à pele, são hipoecóicos ou anecoicos, eles não têm nenhuma sombra aqui deles, ou seja, eles não são tão duros assim que não deixam o som passar. Então, esses são nódulos tipicamente benignos. Por outro lado, a foto que você vê aqui desse lado é bem diferente desse aqui, por exemplo. Embora esse seja também hipoecóico, a gente vê que as margens dele não são bem regulares e bem definidas como esse aqui. O formato dele não é bem regularzinho, né? Você vê que ele tem essas pontinhas, aqui tem umas ondinhas. Opa, desculpa. Então, esse nódulo é um nódulo que, apesar de ser hipoecóico, ele tem um formato irregular, as margens dele são um pouco indistintas, você não consegue muitas vezes delimitar bem o limite entre o parênquima e o propriamente nódulo, e esse nódulo, por não ter todas as características de um nódulo tipicamente benigno, ele é chamado de um nódulo suspeito de câncer, certo? Então, são essas as principais características que nós avaliamos. Isso quer dizer o quê? Que todo o nódulo desse formatinho é benigno? Não, mas a grande maioria é. Mais de 98% dos nódulos que têm essa característica como mostrado aqui, ele é benigno, certo? Mas quer dizer então que todo nódulo que tem esse formato irregular, essas margens diferentes, esse formato que a gente costuma dizer feinho, ele é câncer? Também não, né? Então, para tentar diferenciar muitas vezes se um nódulo é um nódulo benigno ou um nódulo maligno, é que o médico indica uma biópsia e ele indica isso de acordo com alguns critérios que a gente utiliza, certo? E eu expliquei mais ou menos aqui quais são os principais critérios relacionados à aparência dos nódulos, certo? Esses critérios são o que a gente diz, que a gente chama de classificação de Birhades, certo? Então, a classificação de Birhades tem essas várias categorias e nós seguimos justamente essas categorias, certo? Então, quer dizer o quê? Outra coisa, a categoria de Birhades ela vale tanto para mamografia, quanto para ultrassonografia, quanto para ressonância magnética de mamas. Então, é um exame que é uma classificação que deve constar nos laudos, certo?
Daí você pergunta, poxa, mas o meu exame aqui não mostrou a categoria de BIRADS. Olha, tanto o Colégio Brasileiro de Radiologia, que é quem coordena os radiologistas, né, e que aplica normas, quanto a Sociedade Brasileira de Mastologia, que envolve os mastologistas, e também a Sociedade de Ginecologia, recomendam que todo o exame mamário seja realizado e laudado de acordo com as categorias do BIRADS. Ou seja, então se o seu exame não tem essas categorias, reavalie a qualidade da clínica onde você fez o seu exame. Né? Então, pergunte, por que não tem a categoria de BIRADS aqui no meu exame? Como eu já falei num vídeo anterior, essa categoria nos facilita, né, a comunicação tanto entre os médicos, certo? Quanto a nossa conduta em relação àquilo que a gente vai fazer de acordo com aquela imagem que foi visualizada pelo médico que fez o exame. Então, por exemplo, a categoria 1 de BIRADS, isso quer dizer o quê? Que não foi visto nada no seu exame, está normal, não se preocupe com isso. A categoria 2 são achados benignos. O que foi visto foram achados que são tipicamente benignos. Nesse exame anterior aqui, a gente pode dizer que essa bolinha preta aqui é um BIRADS 2, porque isso é um cisto mamário, que é um achado completamente normal e benigno. Então, se foi só isso que foi visto no seu exame, não se preocupe, provavelmente seu médico vai dizer o quê? Que o risco de câncer é praticamente nulo e você deve fazer um segmento de rotina, deve fazer a mamografia ou, se indicado, a ultrassonografia uma vez por ano, certo? Ah, mas o meu nódulo veio BIRADS 3. Isso quer dizer o quê? Vamos voltar ali na imagem anterior. Esse nódulo aqui é um nódulo BIRADS 3. Ele é um nódulo oval, de margens bem circunscritas, a orientação dele ele é mais deitadinho. Como eu falei anteriormente, o risco disso ser câncer é menor que 2%. Então pensa por um lado, assim, se nós temos 100 mulheres que têm esse mesmo nódulo e a gente resolve fazer biópsia ou fazer uma cirurgia em todos esses nódulos, a gente vai estar fazendo 98 cirurgias desnecessárias, certo? Para o benefício de 2 pacientes. Daí você dizer, poxa, mas 2 pacientes têm câncer, ok. Mas a recomendação, ela implica nisso. Por quê? Porque o que foi recomendado não é você esquecer esse nódulo BIRADS 3, certo? Então aqui, como eu falei, o risco de câncer é 2%, mas o segmento vai ser a curto prazo. Ou seja, esses 6 meses que foi dito para esperar para fazer o novo exame, ele é seguro em relação a nós não comprometermos o tratamento e o prognóstico da paciente se esperar esses 6 meses. Mas também aqui coloca assim, eventualmente uma biópsia. Se o seu médico notar que você, por algum motivo, precisa fazer uma biópsia nesse nódulo, não é errado mesmo numa categoria 3 você fazer uma biópsia para ter uma afirmação melhor a respeito da etiologia desse nódulo. Então, isso é a categoria 3. O risco de ser câncer é muito baixo. Eu costumo dizer para os meus pacientes, vamos pensar pelo contrário, o risco de você não ter nada é de 98%, né? E um controle a cada 6 meses está bem indicado. Já a categoria 4 de BIRADS se aplica a esses nódulos aqui, né? Esses nódulos mais diferentes desse padrão aqui típico de nódulo benigno. Então, qualquer nódulo que não tenha esse formato, essa aparência, nós classificamos como BIRADS 4. Mas você vê aqui também que o BIRADS 4 é uma categoria muito heterogênea. O risco de câncer dele pode variar desde 5%, ou seja, você tem 95% de chance de não ter nada, né? Ou dependendo das características mais suspeitas, essa suspeição pode chegar até 70% de risco desse nódulo ser câncer. Algumas clínicas, elas categorizam entre A, B e C, outras não, elas colocam apenas categoria 4 e isso não está errado, digamos assim, isso é opcional de acordo com as normas do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, uma categoria 4 não indica necessariamente que você tem um câncer de mama, indica que você precisa fazer uma biópsia
daquele nódulo e eventualmente fazer uma cirurgia daquele nódulo para ter uma certeza absoluta de que realmente aquele nódulo não é um câncer de mama, certo? E a categoria 5? Bom, a categoria 5 é muito provável, acima de 95% de chance de que aquele nódulo seja um câncer de mama. Mas ainda tem lá uns 5% de nódulos que, por mais feios, entre aspas, que sejam, eles não são câncer. E eu já vivi essa felicidade de dizer para a paciente que, embora o BIRADS fosse 5, não era câncer, mas conforme está aqui nessa tabela, na grande maioria das vezes, esse nódulo tem que ser biopsiado para confirmar, né, que realmente se trata ou não de um câncer de mama, certo? E essas outras categorias BIRADS 0 e BIRADS 6. A BIRADS 0 quer dizer que esse exame de ultrassom talvez foi inconclusivo e que precisa de uma ressonância magnética para fazer uma análise melhor, o que, sinceramente, isso é raro de acontecer. E o BIRADS 6 é que quando você já fez uma biópsia, por exemplo, a paciente já tem um diagnóstico de câncer, foi submetida a um tratamento e se repete o ultrassom daquele nódulo para ver se esse nódulo diminuiu com o tratamento. Isso então a gente diz lá que é BIRADS 6 porque a gente já sabe que aquele nódulo é um câncer de mama. Então esses são os significados assim das categorias de BIRADS, certo? E como é que se faz biópsia, né? Que é uma dúvida muito frequente das pacientes. Nossa, que tipo de biópsia é feita? É uma cirurgia? Todo o nódulo suspeito ele já pode ir direto para a cirurgia ou se recomenda primeiro fazer uma biópsia antes? Muito bem, essa foi uma outra pergunta que foi feita. Um nódulo suspeito, necessariamente ele tem que passar por uma biópsia normalmente guiada por agulha, tá? Existem vários tipos de biópsia, a mais comum ou uma biópsia por agulha fina, ou é uma core biopsia, ou biópsia de fragmento, ou biópsia com agulha grossa, que é a mais comum de ser utilizada. Por quê? Porque ela te dá uma certeza maior e é mais fácil, mais disponível de ser realizada, e por isso que eu trouxe ela para vocês verem o que é. O que consiste a biópsia por agulha grossa ou a core biopsia? Consiste em a gente analisar esse nódulo pelo ultrassom, o médico está fazendo ultrassom e ele está vendo ali do lado essa imagem, tá vendo? Essa imagem de um nódulo que foi indicado fazer a biópsia. Então aqui é feita uma anestesia local, certo? Nessa anestesia local é colocada então essa agulha, um pouquinho mais grossinha, certo? Que é acoplada nesse aparelho que a gente chama de pistola, porque ele até faz um barulhinho assim como se fosse uma pistola. Dá para ver aqui por que o médico tem que fazer por ultrassom, porque ele está enxergando essa linha branca aqui, a agulha, ela encostando no nódulo, certo? Então essa agulha encosta no nódulo e ela retira o fragmento de dentro do nódulo, como você pode ver aqui. Essa aqui é a agulha, são duas agulhas na verdade, uma acoplada à outra, certo? Deixa eu colocar minha imagem para cá. Onde a primeira agulha avança, né? O nódulo ele entra aqui dentro um pouquinho e essa agulha vem e corta essa área, e aqui é quando a gente retira a agulha de dentro, retira esse material e manda para análise. Normalmente a gente retira alguns fragmentos para ter certeza que esse nódulo foi bem amostrado, digamos assim, e que a gente não deixou escapar nenhuma partezinha dele. Então, isso que significa a biópsia por agulha grossa. E quando que isso é feito? Na categoria 5, sempre, na categoria 4, sempre, e eventualmente na categoria 3, se isso for indicado pelo seu médico. Voltando aqui então, né, vamos ver aqui se a gente respondeu todas as perguntas o que é a ultrassonografia mamária, né? Um exame de imagem que é feito através do aparelho de ultrassom. Ela serve para a gente avaliar alterações, né, pela mamografia, serve para avaliar aquelas mulheres que têm muita glândula e eventualmente a mamografia tem dificuldade de acessar esses nódulos, então a ultrassonografia você viu que ela consegue enxergar por dentro da glândula mamária, certo? Ela serve também para guiar biópsias, a gente já viu isso. Não é e não pode ser feita como um único método de rastreamento.
a mamografia ela enxerga coisas mais sutis do que a ultrassonografia. Por exemplo, né, as microcalcificações, que eventualmente num outro vídeo eu posso falar sobre isso, é a lesão mais precoce do câncer de mama que normalmente a ultrassonografia não vê. Então, se você quer ver o câncer de mama em sua fase mais precoce, ainda é a mamografia o melhor exame. Acho que então é isso. Eu agradeço vocês a atenção. Se você quiser deixar ainda alguma dúvida a respeito de ultrassonografia, deixa aqui nos comentários, tá? Se você quiser receber as notificações quando eu lanço algum vídeo, você sabe, né? Acessa aqui embaixo o sininho e assine o canal para você ter as informações em primeira mão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.